Gravando. Beleza. Fala, pessoal. Seja muito bem-vindo à live aqui da Expo 360. Eu sou Eric Ruas, professor universitário, e a gente vai fazer um bate-papo aqui com dois professores aqui da casa, da Unilins, que são também expoentes aí na nossa engenharia civil e trabalham na área. Então, a gente vai fazer um bate-papo, um bate-bola para você que ainda não escolheu a sua profissão, né? Ou para você que já escolheu, quer saber um pouquinho mais sobre a indústria da construção civil, a gente vai fazer esse bate-papo para tornar mais atrativo e também te passar conteúdos para essa tomada de decisão. Tá? Hoje eu estou aqui com o professor Ricardo Mouto, também é professor aqui da Unilins, coordenador do curso de Engenharia Civil, e o professor Luiz Léo, também docente aqui da casa, que estudou aqui também, né, Léo? Você estudou aqui da EEL, né? E vamos começar a bater um papo sobre engenharia civil. Primeiro, boa noite, pessoal. E aí a primeira pergunta, já de bate-pronto. Engenharia civil é um curso predominantemente masculino. Quer dizer que é só para homem ou isso já está caindo por terra? O que você acha, Mouto? Ô, Ruas, isso caiu por terra há muito tempo. Estou vendo aqui até tem alguns alunos participando da live, né? E tem alunas aqui também, nós participamos de bancas de trabalhos excelentes de alunas, né? Na verdade, é uma grande besteira falar que engenharia civil é algo só para homem, né? Hoje nós temos exemplos, por exemplo, tem uma live aí em algum lugar no YouTube da Unilins, depois vocês podem buscar, sobre a Aline Meirelles, que é ex-aluna daqui, né, que atua como gerente de projeto lá da modernização das linhas férreas da linha de trem para Machu Picchu, ela que está coordenando, né? A minha esposa é mulher e engenheira civil, né? Então acho que é uma das engenharias até mais bem distribuídas que existe, né? Tem campo para trabalhar em todas as áreas, em obra, em infraestrutura, em rodovias, né? Gerenciamento. E, Léo, você acha que a gente passa por um cenário de crise, né? Se bem que a gente já passou por outras crises, até em 2008 teve uma crise muito forte, a gente está tendo uma agora. Agora é o momento para a engenharia civil? A gente vê uma retomada num futuro próximo? Olha, Eric, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite que vocês me fizeram para participar hoje, sempre uma honra, né, contribuir aí com as atividades todas da Unilins. Muito obrigado. E nós estamos vivendo hoje, na verdade, Eric, uma crise aí de natureza sanitária, né, que tem impactos econômicos, mas o que nós estamos observando aí, principalmente em relação ao mercado de imóveis, mercado de loteamentos, mercado de empreendimentos imobiliários, é uma forte expansão. Tá? Então, o preço dos imóveis vem subindo, né? A quantidade de imóveis comercializados aí mês a mês vem subindo e continuam acontecendo aí grandes leilões de infraestrutura, como, por exemplo, foi aí o leilão das rodovias paulistas, aconteceu em plena pandemia, estão acontecendo leilões de energia, estão acontecendo leilões de saneamento, e a iniciativa privada está investindo fortemente. Então, para a engenharia civil, nós não estamos falando em crise, não, né? Nós que não atuamos só como professor, mas também temos a nossa empresa aí do ramo de projetos e obras, nós trabalhamos nesse ano muito mais do que nos anos anteriores. Então, não tem crise para a engenharia civil no momento, e as perspectivas para os anos que entram, no que a gente vem lendo aí de especialistas da área de economia, da área de mercados, enfim, também ligado aí à área de investimentos, é que deve haver uma expansão imobiliária muito forte, inclusive com elevação do preço dos imóveis, né? E uma elevação dos investimentos privados em infraestrutura no Brasil. Tivemos agora recentemente aí a publicação do marco do saneamento, né, a Lei Geral do Saneamento, que facilita as coisas para a iniciativa privada entrar nesse mercado, competindo de igual com as empresas públicas aí de capital misto,
Então, eu particularmente não enxergo crise para a engenharia civil nos próximos anos. E, com certeza, se eu estivesse na fase de vestibular novamente, eu optaria mais uma vez por essa carreira, sem dúvida nenhuma. Legal. Posso até complementar? Assim, claro. Porque eu e o Léo, nós fomos sócios durante 10 anos, hoje somos engenheiros parceiros, né? E eu lembro, na crise de 2008, logo que começamos a trabalhar juntos, teve a crise internacional de 2008, né? E todo mundo num desespero muito grande da crise, e a gente sempre estava ali enxergando o pós-crise, né? Então, para onde vai o dinheiro? Para onde que estão indo os setores? O dinheiro não some, o dinheiro lá naquele momento estava saindo dos países desenvolvidos e indo para os países em desenvolvimento, então veio muito investimento para o Brasil, né? Hoje, não é uma situação dessa, uma pandemia assolou todos os países, então todos os países estão com dificuldades. O dinheiro não some, né? O dinheiro subiu muito para o ouro. Então, o ouro, historicamente, é um investimento que cresce quando está em crise, porque é algo que é um pouco mais sólido, e você vê que em momentos de crise, o investimento e o preço do ouro sobe, porque muita gente coloca o dinheiro no ouro. E se vocês notarem, nas últimas semanas, o ouro vem caindo. Ou seja, a gente está saindo desse buraco com as perspectivas de vacinação e por aí vai, de retomada da economia, com um âmbito geral, né? E se você olhar que esse dinheiro que estava investido em alguma coisa foi para o ouro, agora ele está saindo, a pergunta que fica é aonde que vai? Ele vai em infraestrutura, para atender demanda reprimida. Se vocês olharem fundos imobiliários, os FIIs, né? Eles caíram no auge da crise 20%. As ações caíram 60%. As ações estão recuperando agora, uma ou outra que recuperou mais. Agora, os fundos imobiliários, né, os fundos de investimento no ramo imobiliário da construção civil, eles já retomaram há muito tempo, em maio eles já estavam no valor normal, né? Então, a construção civil, ela não parou. E ela não para porque ela tem uma demanda por infraestrutura, né? O Léo falou muito bem aí de toda a parte de leilões que a gente está tendo, né? Bom, então você já falou que existem oportunidades e a gente escuta sempre que a engenharia civil é o motor da economia. É certo afirmar isso, Mouto? Sim, eu acho que é muito certo. Até teve esses dias o dia do engenheiro eletricista, né? Eu brinquei com os colegas meus, falei assim, obrigado, porque sem vocês a gente não faria grandes barragens, né? Sem vocês a gente não faria grandes parques solares, postes, né? E realmente uma coisa, na verdade, está ligada à outra, né? Mas tudo que você pensa, saúde, envolve construção civil, né? Transporte, indústria, né? Envolve construção civil. E, assim, é lógico, né? A construção civil, ela é muito ampla. Léo, você podia explicar, assim, imagina assim, quem está assistindo a gente agora, além de ter alguns ex-alunos, também temos as pessoas que estão próximas a escolher uma profissão, né? Qual que é o perfil ali para o cara ser um engenheiro? Ruas, essa pergunta ela é muito interessante, né? Porque como a engenharia civil ela é muito, muito, muito ampla, né? A gente costuma dizer que a engenharia civil é a mãe de todas as outras engenharias, né? É até curioso, porque engenharia civil foi quando a engenharia deixou de ser um conhecimento militar e começou a ser compartilhado com os civis não militares, né? Então foi conhecida como engenharia civil. E a partir daí dela se desdobraram todas as outras engenharias, né? Então, assim, a engenharia civil é a mãe de todas as outras, enquanto a engenharia militar é a avó, tá certo? Então, se você tem uma pessoa que se você tem uma pessoa que gosta muito de matemática, de cálculo avançado, ele pode ser um engenheiro e lá na vida profissional vai atuar como um cientista, como um pesquisador, como um desenvolvedor. Né? A pessoa que tem uma aptidão, que se enxerga mais como uma aptidão de gestão. Poxa, grande parte do trabalho de engenharia civil é você trabalhar com gestão de obras, gestão de empreendimentos. Isso envolve custos, cálculos financeiros, etc. e tal. Da mesma maneira, se você é mais ligado à área gráfica, né?
você gosta de desenhar, você gosta de usar os softwares aí de modelagem, como, por exemplo, um AutoCAD, um SketchUp, um Civil 3D, mais recentemente aí os softwares de tecnologia BIM, você vai poder atuar como um engenheiro projetista, né? Ou como, enfim, e a formação do engenheiro civil permite para uma gama muito diferente de pessoas, né, aplicarem aqueles conhecimentos e aquela aptidão dentro dessa ciência. Eu, por exemplo, hoje, eu sou engenheiro civil, grande parte do meu trabalho está ligado com biologia e química, né? Então, ela é muito, muito ampla e ela consegue, por isso, abarcar pessoas que têm aí diferentes aptidões, né? Claro que todo engenheiro vai precisar saber um pouco de matemática, um pouco de desenho, um pouco de gestão, um pouco de tudo, mas vai ter oportunidade, então, de desenvolver a sua carreira profissional trabalhando com aquilo que efetivamente gosta e efetivamente é a sua aptidão. Eu entendo dessa maneira. Entendi. E, o Mouto, para abranger todas essas peculiaridades que o professor Léo falou, né, quais são as matérias mais comuns, né, que a gente, mais comuns não, que estão presentes aí no curso de engenharia? Ruas, a engenharia, até uns 3 anos atrás, ela era muito clássica, né? Aquele curso de engenharia que todo mundo conhece, né? Há 2 anos atrás, o MEC ele deu as novas diretrizes curriculares para os cursos de engenharia, que tem que ser implementado dentro de um prazo. Nós já antecipamos e a grade de 2020 já está dentro dessas diretrizes, né? E o que mudou nessas diretrizes? A implementação de metodologias ativas, né? Um dos exemplos aqui que eu vou falar, né, nessa live, o Ruas não vai ficar feliz, mas são, por exemplo, um evento que a gente teve antes da pandemia, que foi a competição dos barcos, né, onde os alunos foram orientados pelos professores durante 3 noites, e na 4ª noite teve a competição, né, a Civil ganhou da mecânica, o Ruas é professor de mecânica, né, o rolemã também que nós tivemos, campeonato de rolemã, disciplina, por exemplo, no início do curso de experimentação física, que não é de laboratório, onde os alunos têm que montar um carrinho com elástico, tem que montar um barco flutuante que tem que carregar um certo conceito. O aluno experimenta a física, né? Essa geração que está entrando dos candidatos é uma geração que está muito mais digitalizada do que a minha geração, que é lá da década de 80, né? Eu só pareço novinho, mas já estou ficando velhinho, né? Então, a experimentação física das coisas, além da virtual, é importante. E fora isso, a gente, na grade hoje da Civil, nós temos disciplinas de humanas, que são os famosos soft skills, né? Então, a habilidade de negociação de conflitos, relacionamento interpessoal, está entrando na grade nova, empreendedorismo, né? Esse é até um ponto que eu queria tocar agora, Ruas, puxando até um outro assunto, porque muita gente fala assim, mas eu conheço um monte de engenheiro que é formado e não trabalha na área, né? O Brasil está cheio de engenheiro, não precisa de mais engenheiro. Pelo contrário, na verdade, na própria diretriz do MEC, né, das novas diretrizes, aponta a quantidade muito baixa, 1/3, 1/4 do que tem os países desenvolvidos de engenheiro por população. Agora, a pergunta que fica é, por que nós estamos tendo esse tipo de profissional que não está se encaixando no mercado, ou o mercado não está conseguindo absorver? E essa é a pergunta que nós fizemos, né, junto com os ex-alunos, né, que estão hoje, ex-alunos aqui é da década de 60, 70, né, que hoje estão no mercado em consórcio de aeroportos, de rodovias, a gente conversando, mas por que não tem? E geralmente essas habilidades soft skills, né? Então hoje, por exemplo, um engenheiro, muito mais do que um salário, do que um cargo, ele tem que ter um perfil empreendedor, que é uma disciplina que a gente está trabalhando muito aí dentro de todos os cursos da Unilins. Então, hoje você tem todas as pequenas obras, ainda na indústria 1 ou 2.0, nem consegue idealizar em 4.0. Então, você levar a indústria da construção civil, que tem como ferramenta uma desempenadeira, para uma indústria 3.0 e depois para uma indústria 4.0, impressão 3D de casa, por exemplo, construções modulares, é um pulo tão grande, que envolve tanta mão de obra qualificada, que tem um mercado gigantesco, né? Outro ponto que eu levanto aqui também, Xangai, região de Xangai, tem a mesma população que a Grande São Paulo, né, região metropolitana, muito parecido. Lá eles têm 600 quilômetros de metrô. São Paulo tem 100 quilômetros.
Então, se você olhar a quantidade de quilômetros que tem que fazer de metrô, então, a partir do momento que a gente deixar de falar assim, transporte público não vai ser mais uma opção no Brasil, desculpa, não vai ser mais uma necessidade no Brasil, vai ser uma opção. Quem vai para Paris opta por andar de transporte público. No Brasil, quem anda de transporte público é por uma necessidade, não é por uma opção. Se a gente só tiver essa mudança, você já tem um mercado muito grande. O Brasil tem dimensões continentais, rodovias enormes, ferrovias enormes para poder transportar carga. Um caso que eu estava conversando agora há pouco numa banca de TCC com o professor Léo, né, a gente participou junto. O Paraguai está resolvendo o problema de saneamento dele. Ele está importando do Brasil muita mão de obra técnica para execução de projetos e execução de obras. E o Paraguai, que é um país pequeno, imagina o Brasil resolvendo cuidar do saneamento. Quantidade de qualificação que vai precisar. Mas eu gostaria, Ruas, eu gostaria de complementar um pouco aí a resposta do Ricardo, porque num determinado momento aí você falou de empregabilidade, né? Como é que está a empregabilidade da engenharia? E aí eu acho que a gente precisa falar algo muito sério para os vestibulandos, para quem está optando em cursar engenharia, e esse é um tema que muitas vezes não é falado, né? Hoje você tem N opções de universidades para estudar engenharia. Você pode estudar engenharia à distância, você pode estudar engenharia presencialmente, e você pode escolher uma escola que está aí há 60 anos ensinando engenharia de uma forma muito tradicional e antenada para as novas tendências como a Unilins, ou você pode também escolher estudar engenharia numa instituição que começou antes de ontem aí, achar que pode formar engenheiros da nossa qualidade. Então, sem qualquer falsa modéstia, tá? Sem qualquer falsa modéstia é o termo correto, a Unilins forma há muito tempo, há muitas décadas, engenheiros que são líderes, né? Engenheiros que foram presidentes do CREA São Paulo, engenheiros que foram ministros de governo, engenheiros que são donos de grandes construtoras, médias construtoras e pequenas, engenheiros que foram prefeitos, foram presidentes de órgãos públicos. Então, é uma escola muito tradicional e que pode fazer muito a diferença na vida do formando, até pelo networking que a Associação de Ex-Alunos oferece, de colocar um recém-formado em contato, sentado na mesma mesa que o dono de uma grande construtora, que o presidente de uma concessionária de rodovia, que um professor. Então, enfim, o vestibulando ele deve olhar para isso, né? Onde ele está investindo 5 anos da vida dele e qual é o carimbo que vai vir no diploma dele. Isso tem muito peso no mercado de trabalho. E um carimbo da Unilins, eu posso garantir para vocês, tem muito peso no mercado de trabalho brasileiro. Isso eu vou ter que concordar, Léo, e vou até fazer um adendo, que isso realmente abre portas, né? Na minha carreira, tanto na parte universitária, na parte da docência, como também com as minhas empresas, eu também tive vários contatos com esses, vamos dizer assim, esses contatos chaves, né? E são contatos chaves porque realmente eles abrem portas. Você mencionou aí que você vai estar na mesma mesa, e é literal, né? Eu lembro um tempo atrás que eu sentei com o dono da Engebank, né, para discutir um projeto, e você olha, ele é dono de uma mega empresa, né? Esses dias a gente também estava falando com o dono da Triunfo, num meeting particular, e a gente trocando WhatsApp, né? É uma coisa que aí você fala assim, realmente o network faz a diferença, né? Porém, falar na live da Triunfo tem aí no YouTube da Unilins também, com o Nico, né? Tem a live. É verdade. O Nico, né? Tem uma live lá que a gente fez com o Nico, muito legal a live dele. É um cara bem expansivo, né? Ele fala lá, ele é bem truculento, fala, parece um italianão, né? É muito legal. A gente aprende bastante. Eu me diverti bastante lá com ele. Eu tenho uma passagem agora interessantíssima para contar. Eu agora, na nossa semana ali, que a gente chama do saco cheio, né? Eu tirei uma semana de férias e estava no litoral.
E não sei por que comecei a conversar com um senhor lá, já um pouco mais de idade do que eu, mais senhor do que eu já, e ele me perguntou, de onde você é? Eu falei, sou de Lins. Ele falou, você está brincando, eu estudei engenharia lá. Eu falei, verdade, você estudou engenharia lá? Eu estudei, começamos a conversar, expliquei quem eu era. Resumo da ópera, ele é dono de uma grande construtora que constrói galpões industriais. Eles estão construindo o maior complexo logístico da América Latina, em Guarulhos. Eu não estou errando o número, tá? São 240 mil metros quadrados cobertos de um complexo logístico. E nós já estamos lá em contato, vendo oportunidades para a minha empresa prestar serviços lá para a empresa dele nesse empreendimento. Simplesmente assim, da gente se conhecer do nada e começar a conversar. Então, assim, a tradição que a Unilins tem, ela se apresenta para os formandos dela de diversas formas. Isso é algo muito importante para as pessoas escolherem onde vão estudar e que carimbo querem ter no seu diploma. Uhum. Outra coisa interessante, já que você comentou das empresas, né, que são parceiras, ano passado os alunos da Unilins tiveram algumas visitas, né, Mouto? Geralmente o pessoal tem algumas visitas até tradicionais, alguns estágios tradicionais, né, para o pessoal, né? Aí você espetou, pô. O cara é corintiano aqui embaixo, eu e o Rua somos santistas. Tem que falar da Vila Belmiro, pô. Não do estádio do Corinthians. Mas é verdade, o Lima, que é professor aqui, um cara que conhece muito da construção civil, né? Da velha guarda aqui, né? Que a gente brinca. Foi meu professor. Ele tá na live aí, um abraço, Lima. Ele leva muitos alunos, tanto para visitar e conhecer, né, grandes estruturas, quanto para estágio de verão e inverno. Então, eu lembro que ano passado ele mandou um pessoal para Bahia, né, numa obra na Bahia, no Paraná, metrô em São Paulo, foi uma galera, alguns foram até efetivados na obra lá do metrô de São Paulo, e ele levou o pessoal ano passado, acho que foi a última antes da pandemia, ele levou para o aeroporto de Viracopos, que ele trabalhou lá na obra junto com o Nico, né, que faz a concessão lá do aeroporto, que também é ex-aluno, o responsável lá pela concessão, e eles visitaram todas as partes internas lá, né, subiram na torre de Viracopos, né, e depois eles foram para o Porto de Santos também, visitar toda a parte de Porto Santos. Então isso é muito bacana, né, a pandemia hoje nos restringiu muito em relação a isso, então nós tivemos passeios virtuais, que aumentou até a quantidade, mas essas experiências, né, nós vamos voltar a ter, né, provavelmente ano que vem, né, em relação a essas visitas técnicas. O Leozinho mesmo leva aluno aqui no frigorífico, né, para conhecer a estrutura, né, ele leva na parte que não é muito legal lá, né, do frigorífico, na estação de tratamento de efluentes, no abatedouro, mas são passeios muito bacanas mesmo. Eu já levei eu também vou falar. No ano passado também levamos 3 alunos, né? 2 de engenharia civil para Angra, né? Verdade. Tava esquecendo. Tava esquecendo já que a gente conseguimos 2 alunos aí da Unilins fizeram estágio na usina nuclear de Angra, né? No caso selecionado, né? Para ir para lá. Teve um concurso para entrar o concurso, né? Foi uma disputa, né? Que era um similar de notas, mais estágios e trabalhos que as pessoas fizeram, né? Então, foi contado por isso daí. Primeiro, e o pessoal foi lá, passou um mês, e isso daí é bem legal. Agora, voltando aqui, trazer um pouquinho pro aluno, né, para a pessoa, o candidato, né, que vai estar entrando no vestibular ano que vem, o que ele pode esperar, né, de como que ele vai pegar essas experiências que a pessoa precisa ter como engenheiro civil e vai ser aplicado ali dentro das disciplinas. Como é que vai ser isso? Vai ser só lousa e o cara fazendo conta e pronto, acabou? Ou ele vai conseguir vivenciar, ele vai conseguir sentir qual que é a pressão de ser um engenheiro mesmo? Como é que tá isso daí, Mouto? Ô, Ruas, por exemplo, estou uma disciplina que é a instalação predial hidráulica, né? Essa disciplina do aqui em Lins e lá na Unesp também de Bauru. E essa disciplina, por exemplo, até tem alguns alunos aqui que eu acho que fizeram essa disciplina esse semestre comigo. A gente desenvolve um modelo de projeto mesmo, como eu faço no meu escritório, né? Então, começamos com a concepção
de projeto arquitetônico, depois a gente modela a concepção estrutural, para depois entrar em instalações prediais de água fria, sistemas, né, prediais de água fria, água quente, e, enfim, aí a gente faz um modelo já BIM dentro de uma disciplina que era só instalação predial hidráulica, a gente faz concepção de estrutura e por aí vai. Esse semestre foi muito bacana, porque nós tivemos uma palestra que também está aí no YouTube, eu vou fazer assim, ó, vocês colocam o login lá, mas no YouTube tem uma palestra da Tigre, com o engenheiro Fernando, que também formou aqui, né? Muito boa essa palestra. O Fernando deve ter sido contemporâneo aí do Léo, né, da época de formatura do Léo. Ele passou por várias empresas do ramo de construção civil e atualmente está aí responsável pela Tigre na região. E na semana que vem, por exemplo, né, a gente está dia 8 de dezembro, mas na semana que vem eu fui convidado, depois dessa palestra, para uma reunião, para um bate-papo, na verdade, com os engenheiros da Tigre, de desenvolvimento de produtos, a convite do Fernando, que é ex-aluno nosso, no qual eles querem saber o que eles, do mercado, né, o profissional do mercado para fazer projeto, mas também o que a academia precisa, quais são as necessidades, o que os alunos têm de dificuldade em saber, o que eles podem ajudar o aluno a compreender melhor. Então, isso foi uma abertura muito legal da empresa, que partiu de um contato de ser aluno daqui, né? Então, foi bem bacana. Então, eu acho que essas disciplinas, principalmente o Leozinho também dá aula de saneamento, junto com o Ivo, eu, a Ana Maria, né, a gente joga um projeto que tem lá no escritório, que a gente fez no escritório, joga para molecada e aí a gente orienta, né. Eu lembro um ano que tinha uma turma bem grande, eu pegava 2 salas, eu ficava andando nas 2 salas lá orientando os projetos, e a sala de aula era um estágio praticamente, não conta como estágio, mas era um estágio. Eu lembro um grupo que foi muito bem, tinha um profissional muito bom lá na época, com um perfil profissional muito bacana. Esse profissional depois virou estagiário meu e do Léo, e hoje trabalha com o Léo, como um engenheiro lá com o Léo, né? Então, na sala de aula começa a carreira do aluno. A gente quer que a universidade, que o curso superior, ele seja o início do programa de trainee. Né, o trainee comece dentro da universidade, que as empresas enxerguem lá dentro da universidade os potenciais profissionais de sucesso lá na frente, né? Entendi. Perfeito. E quanto tempo que demora o curso de engenharia civil? Nosso curso está com 5 anos noturno, né? Eu não vou lembrar aqui o número certinho de carga horária, tá? Mas é um curso bastante robusto, e no qual a gente tem as 20 horas, né, de crédito no primeiro ano, na grade de 2020, e a partir do segundo ano a gente começa a implementar disciplinas remotas, né? Principalmente para o aluno ter contato com a tecnologia remota, porque isso pós-pandemia é necessário. Hoje eu estava com uma reunião, inclusive, de um grupo de pesquisa aqui da universidade, com uma empresa do setor energético, e essa reunião é com gente do Brasil inteiro através de uma plataforma digital, né? Então, o profissional precisa saber lidar com essas plataformas digitais, e são disciplinas, por exemplo, de relacionamento interpessoal, né? De análise de investimentos, uma coisa que quando eu me formei, eu sou um dos poucos professores que não formou aqui, né, mas eu tenho aqui como minha segunda casa, na verdade acaba sendo a primeira, porque eu estou mais tempo aqui do que na outra instituição, que é a Unesp em Bauru. E aí, enfim, uma das dificuldades que eu tive era de fazer investimento. Eu tive que aprender na marra, né, então eu acho que faz parte dentro do curso de engenharia o engenheiro saber administrar a sua própria receita também, gerar capital para ele a partir de investimento, né? Então, isso é uma visão que a gente tem dentro dos cursos de capacitação, os cursos de extensão, os connects que a gente faz, a gente sempre puxa algum tema para esse, né? Entendi. Léo, você que está aí no mercado, né? Você está no mercado, eu queria que você fosse franco, né? Fazer engenharia civil, é fácil? Não. E por que não pode ser fácil? Porque os desafios da carreira depois não são desafios fáceis também, né? Então, a universidade tem o papel de trabalhar, claro que de uma forma gradual, né? Ninguém vai pegar um calouro que está chegando do ensino médio e pedir para ele descascar um abacaxi muito grande e espinhudo. Ele vai começar descascando aí uma maçãzinha, né? E aí, ao longo do curso, claro, conforme o aluno vai
ganhando habilidades, vai desenvolvendo capacidade, né? A gente vai apertando e o aluno vai cada vez mais se desenvolvendo. E a educação mais moderna, isso é muito interessante, e os professores da Unilins têm feito isso efetivamente, têm tido condições de dar um olhar individualizado para os alunos, né? Então, aqueles que têm maior potencial, a gente aperta um pouco mais, exige um pouco mais, aquele que tem um pouco mais de dificuldade de compreensão, a gente pega mais na mão, puxa para cima, mas no final todos eles saem capacitados para o mercado de trabalho, né? Então, se eu falar que é fácil, seria mentiroso, né? Não é o caso, mas não é impossível, né? Quantos e quantos se formam todos os anos e vão aí depois assumir uma carreira de sucesso, né? Acho que tem até a ver com o que você mencionou, né? Que se fosse muito fácil, só pegar o papel e o diploma, vai chegar no mercado, não vai virar nada, né? Não, eu costumo fazer umas perguntas assim para os alunos que eles ficam encucados. Quando eles estão no fim do quinto ano, eu pergunto assim: lembrem de vocês lá quando chegaram no primeiro dia aqui na universidade e se comparem aí, sinceramente, em termos de capacidade, como vocês se veem hoje, né? Porque é natural que o aluno que está se formando, que vai entrar no mercado de trabalho, que ele tenha aquela certa ansiedade, né? Uma insegurança e tal, né? Aí eu faço essa pergunta, falo, poxa, quanta coisa eu aprendi nesse tempo, né? Nossa, é verdade, quanta coisa eu aprendi a fazer. Então, isso confere segurança para ele ir para o mercado, né? E eu costumo dizer para eles também que ser engenheiro é uma coisa completamente diferente de ter um diploma de engenharia, né? Diploma de engenharia se compra, eu tenho um monte de esquina aí vendendo diploma de engenharia. Mas se esse diploma não vier recheado, não vier carregado de um bom projeto pedagógico, de bons professores, de professores que tenham, além da formação acadêmica, das titulações, que são muito importantes, mas que também tenham visão do mercado de trabalho, né, para entender o que o aluno vai enfrentar lá na frente. E se também não vier recheado de um pouquinho de dificuldade, esse diploma não vale de nada, né? Agora, a Unilins é o que eu disse anteriormente, tem tradição, ela sabe fazer isso há quase, eu falei 60 anos, são quase 60, né? E ela vem esse tempo todo, uma instituição não sobrevive esse tempo todo se ela não tiver antenada para as mudanças da tecnologia, para as mudanças da sociedade, para as mudanças do mercado de trabalho, né? Então, o fato da instituição permanecer tão vigorosa, com um nome tão forte no mercado, é sinal que ela enxerga essas mudanças e incorpora essas mudanças. O que eu posso dizer é que a gente tem toda a condição de preparar os candidatos bem para depois enfrentar o mercado de trabalho, que também não é fácil, né? Ô, Ruas, você sabe que como coordenador, todo final de ano, né, o pessoal vai lá, os formandos, tem alguns, inclusive, aqui na live, mandar um abraço para todo mundo que já defendeu os TCCs, que estão aí felizes da vida, esperando as notas de P2 aí para poder comemorar. Mas o que eu mais escuto, né, do pessoal é assim, né, professor, eu lembro de passagens complicadas aqui, né, de momentos até comigo mesmo, em um determinado momento da aula, vai falar assim, pô, professor, você pegou pesado demais, né, pô, você não podia ter considerado aquele projeto, só que o mercado não prepara isso, é que nem pai, né, às vezes a gente dá uma bronca, mas dói na gente também, mas a gente sabe que isso vai fazer evoluir, não adianta a gente mimar, se a gente mimar, profissional mimado no mercado, empresa nenhuma quer. A última coisa que eu quero na minha disciplina é avaliar meus alunos. Eu não sou juiz, eu sou coach. É que coach é uma palavra hoje muito mal utilizada, mas eu procuro ser como mentor, né? Assim como o Léo foi um mentor para mim quando eu comecei a trabalhar com ele, né? Um mentor na sua carreira profissional. Então a gente sempre tenta passar essa mudança de hábito, porque os alunos vêm do ensino médio, muitos dos calouros que estão nos assistindo, com a preocupação principal prova, e a vida, na verdade, é
dane-se a prova, né? Eu preciso ter proficiência nisso, eu preciso saber fazer, né? Prova, às vezes você pode cair o exercício que você já decorou e aí você faz sem saber, sem entender, né? Então, nosso principal objetivo, mais do que a prova, é formar profissionais que possam competir no mercado, que possam entrar no mercado, que tenham esse perfil empreendedor, né? Para aproveitar o boom da construção. O boom da construção, Ruas, desde a década de 70, tem um estudo que mostra que a cada 4 a 6 anos ele tem um ciclo de alta e baixa, alta e baixa, alta e baixa na construção civil. Isso acontece em vários mercados, né? Nós estamos saindo de um ciclo de baixa e começando um ciclo de alta. Então, se você quer aproveitar e surfar essa onda, você tem que estar preparado. Não é um diploma que vai te fazer preparado. É um diploma, como o Léo falou, com bagagem, né? Tem uma coisa interessante de complementar aí, Ricardo. Pode falar, Léo, pode falar. Você está falando aí de boom de construção. Vamos falar de oportunidade para a engenharia civil, né? Agora há pouco o Ricardo citou, olha, o Paraguai está universalizando o saneamento e para fazer isso ele está importando gente do Brasil. Vamos só fazer a seguinte conta, o Paraguai tem 9 milhões de habitantes, o país inteiro tem 9 milhões de habitantes. Nós temos mais de 200 milhões. Então, quando a gente fala, olha, 50% da população não tem rede de esgoto, não tem tratamento de esgoto, nós estamos falando de mais de 100 milhões de pessoas, estamos falando de 11 Paraguai inteiro, certo? Dentro do nosso país, e falando português, não precisa nem falar castelhano lá com eles, né? Se você pensar o déficit que a gente tem de rodovia, de ferrovia, de hidrovia, aeroporto, aeroportos, portos. Então, nós temos uma infraestrutura do país que é, sim, uma infraestrutura boa, mas que não comporta um grande crescimento econômico, né? Então, esse último trimestre a gente vem de um crescimento de 7,7%, não é crescimento, na verdade é recuperação de perda, mas se o país entrar num ritmo de crescer mais do que 2% ao ano, não vai ter engenheiro sobrando, nem os ruins. Até os ruins vão ser contados. Nós vivenciamos isso em 2013. Até aproveitando aqui, você colocou aí, né, dessa possibilidade, né, e muitas das vezes eu vi até os engenheiros que estão formados reclamar assim, eu não consigo emprego, mas também não quer se deslocar, né? E geralmente engenharia tem isso, né? A gente tem que ir buscar aonde está mais aquecido, né? Isso daí é uma realidade ou o cara pode entender que ele sempre vai conseguir engenheirar só na porta, só no quintal dele? Olha, Ruas, na maior parte das vezes não, tá? O engenheiro que quer se dedicar para a obra, olha, eu quero ser um engenheiro de obra, eu quero participar da execução, eu quero ver a escavadeira ali trabalhando, eu quero ver as concretagens, enfim, a obra é itinerante, ela começa num lugar e termina, e depois a equipe vai para outro lugar e vai para outro lugar, né? Então, grande parte dos engenheiros civis tem uma vida itinerante, né? Agora, tem outra grande parte dos engenheiros que estão mais associados aí aos trabalhos administrativos, esses costumam ter residência fixa. Então, isso é muito o que eu costumo dizer, e complementando o que eu disse anteriormente lá, engenharia civil ela é tão ampla que ela é capaz de dar abrigo para as mais diferentes aptidões e para os mais diferentes estilos de vida que a pessoa procurar. Tá? Isso é... Eu tenho colegas que são itinerantes e eu tenho colegas que são fixos. Então, eu sou um misto dos dois. Você é o quê? Eu sou um misto disso, né? Porque eu vivo em Lins a vida toda, por conta da Unilins, mas a maior parte da semana eu estou viajando por aí, visitando os clientes e muitas vezes em outros estados, enfim. Então, eu sou um misto dos dois aí, que também funciona. Então, é muito amplo, não existe regra para engenharia. Entendi. Você ia complementar, Mouto? Não, eu ia comentar justamente isso. A gente tem profissionais, por exemplo, ex-alunos aqui, que estão em Angola, por exemplo, fazendo a vida lá, levantando a infraestrutura angolana, tanto quanto os ex-alunos de Angola que estudaram aqui, quanto brasileiros que acabaram pelo networking aqui da própria universidade indo para Angola, né? E nós temos também
profissionais que estão em São Paulo, no escritório, estão no interior empreendendo, né? Eu acho que tem que desvincular um pouco da engenharia à espera de um emprego, né? Um engenheiro hoje registrado, a maior parte paga por CNPJ, então, por exemplo, em São Paulo você tem cargos de 20, 25, mas por CNPJ, né? Aqui no interior, em São Paulo, eu acho que o pessoal tem que trabalhar mais com o conceito de oportunidades, né? Então, é o que eu sempre falo, eu tive um professor na minha graduação que falava assim, vocês são bons engenheiros, vocês têm que se preocupar só com grandes obras, não pensem nas pequenas obras. Eu achei isso fantástico quando eu era aluno. Hoje eu penso diferente, eu vejo uma baita oportunidade, porque dentro das pequenas obras tem muito trabalho informal, tem muito dos assinadores de planta que a gente fala, né, que não pode ser chamado nem de engenheiro, nem de arquiteto, que só assina uma planta por R$500. Esse pessoal informal está gerando essas patologias que a gente vê na construção. A partir do momento que a gente já começa a aplicar uma técnica, ter menor desperdício e mostra para o consumidor final isso, você tem um mercado gigantesco, né? Então eu acho que a gente tem que focar muito nessa ideia do empreender, né? A arquitetura, teve uma live agora, anteriormente, né? Assisti um pedaço, foi muito bacana. Se você olhar, a maior parte dos arquitetos são autônomos. Os engenheiros não, é difícil você achar uma vaga de arquiteto com salário. Engenheiro você acha mais fácil, né? Mas eu acho que tem um mercado muito grande para autônomo, né? Cabe nos dois. Eu tô vendo que tem bastante gente aqui, eu vou abrir, se alguém quiser fazer uma pergunta, no Meet agora tem um botãozinho aí chamado levantar a mão. Se alguém estiver aqui participando, quiser fazer alguma pergunta, já pode levantar a mão, tá? A gente já está partindo aqui para os momentos finais, eu vou fazer mais algumas perguntas, né? Mouto, deixa eu te perguntar, para esse novo cenário, pós-pandemia, né? Qual que vai ser a grande diferença, né? Como é que a Unilins vai trabalhar esse novo normal? Né? Então, eu não estou falando nem quanto às aulas, eu estou falando quanto à engenharia civil, porque o engenheiro foi empurrado, principalmente o pessoal que trabalhava na parte administrativa, foi empurrado muito agora, né, para trabalhar tanto homework, isso. Como é que vai ser esse novo normal para a engenharia civil? Olha, você sabe que é uma experiência que eu e o Léo, né, a gente já trabalha junto há muito tempo, a gente tinha homework, o car work, né, Léo? Às vezes a gente ia fazendo reunião no carro, contratava um motorista só para a gente ir fazendo a reunião no carro, né? Então, eu via isso já naturalmente. E uma das coisas que eu mais me revoltava é quando a gente tinha que se mobilizar até São Paulo para fazer uma reunião de 10 minutos, às vezes na CETESB, 15 minutos ali no outro órgão, e voltar, uma reunião que poderia totalmente ser feita. Eu lembro uma vez que eu fiz um bate-volta, cheguei aqui na Unilins, eu estava dando aula de tecnologia e planejamento de transportes. Eu fiz o cálculo de quanto que a gente gastou na reunião. Todo mundo que foi da empresa, nossa empresa, para uma reunião de 15 minutos. Não fazia o mínimo sentido aquilo, né? 10 horas de estrada e 15 minutos de reunião. Mas comemos uma boa carne ali do lado da CETESB, foi a única vantagem. Então, eu acho que o homework, ele estava meio perdido, né? Algumas empresas trabalhando, mas não conseguia conectar. Hoje a gente viu que dá para trabalhar, mas que também tem suas diferenciações. Então, por exemplo, eu acho que os escritórios, eles sempre vão existir, né? Eu tenho aqui minha casa com um monte de filho e que às vezes você não consegue se concentrar, né? A casa não foi projetada para isso, por mais que eu tenha escritório, né? Acusticamente não foi trabalhado para um momento de homework, né? E isso é a realidade da maior parte das residências. Então, isso já vai surgir categorias diferentes de projetos em relação a isso, tá? Mas dentro da universidade, por exemplo, uma das coisas que a gente tem discutido no NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante, é a possibilidade, por exemplo, dos alunos, agora os alunos que estão aí mais para o final do curso, talvez até colham esses frutos, tudo depende muito da regulamentação do governo em relação a isso, mas, por exemplo, o aluno do último ano, tá? Se ele tiver disciplinas mais leves, como TCC, como disciplinas que não são tão puxadas, imagina que eu trabalhasse isso de forma remota, mas ao vivo. Não é uma videoaula, é aula ao vivo. E o aluno pudesse estar fazendo um estágio lá no meio do Acre, numa grande obra que esteja acontecendo lá de uma ponte. E ele assiste a aula aqui.
qual é a possibilidade dele ser muito bem empregado, né? Então, a ideia é que no finzinho do curso a gente não quer o aluno em Lean, quer ele para o mundo. Joga ele em grandes obras, porque a gente tem um network muito grande com os ex-alunos. Referência internacional em túneis, é ex-aluno da Unilins, né? Concessões de aeroportos, rodovia, como a gente falou, ex-aluno de Lins, grandes construtoras, diretoria de grandes construtoras, ex-aluno de Lins. Se a gente conseguir levar esse pessoal e mantendo eles assistindo o último semestre, por exemplo, provavelmente eles vão ser efetivados, né? Então, isso foi um chacoalhão que a pandemia deu na nossa cabeça, né? E a gente tem discutido isso. Estamos dependendo atualmente das decisões aí de MEC, né, para ver como que vai ficar. O MEC hoje ele classifica como presencial e EAD, né, o curso. E o EAD, existe várias formas de você fazer o EAD. Tem a forma de 100% virtual, videoaula, ou ao vivo, remoto, com contato com o professor, que é totalmente diferente, né? Então, de atividades síncronas, assíncronas, acredito eu que o MEC pós-pandemia vai mudar muito essa classificação. E nós já estamos se antecipando, tentando implementar isso, para que o aluno tenha oportunidades já de ir para o mercado, né, e ser muito bem posicionado. Beleza. Gente, na reta final aqui, eu vou fazer uma pergunta para o Léo, eu vou fazer uma pergunta depois para o Mouto, para a gente encerrar. E, Léo, você que já é um cara que estudou um pouco mais, eu sou formado em 2009, você deve ter formado ali um pouco antes de mim, eu tive aula com você também, né? E se você pudesse voltar no tempo e falar com o cara que está no último ano de engenharia, né? Que fosse o Léo, você mesmo, e pudesse falar com você mesmo quando estivesse no último ano de engenharia, qual a principal dica que você daria para o Léo recém-formado? Olha, Ruas, eu me graduei, eu colei grau em janeiro de 2000, né? Então, a minha turma é conhecida como turma 99, a última do milênio passado. E assim, só pegar um gancho no que você disse, você falou que você estudou bastante, essa é outra coisa que a gente precisa dizer também, que a Unilins forma o aluno e deixa ele capacitado para depois, se ele quiser, ingressar nas públicas, aí, nas pós-graduações. Então, eu fiz mestrado na Unesp, Ilha Solteira, depois fiz o doutorado na USP, da Escola Politécnica. E nós temos aí, poderia citar aqui para vocês, mais de 20 alunos que foram alunos meus, que fizeram mestrados aí em Unesp, em USP, em Unicamp. Tem uma aluna agora, atualmente, saiu da Civil, está fazendo mestrado na Coreia. Tem gente que foi fazer pós-graduações nos Estados Unidos, né? Então, assim, a Unilins é muito boa nisso também, né? Agora, a dica, Ruas, é o seguinte: tem um pouco do racional, né? Então, você olhar quais são os ramos da engenharia que estão em alta hoje no país. Então, ferrovias está em alta, rodovias está em alta, saneamento está em alta, construção residencial está em alta, isso é racional. E tem o coração. Então, qual é aquela área da engenharia que eu mais gosto, né? Qual é aquela que me traria mais satisfação profissional? Porque a satisfação profissional não é puramente dinheiro. Eu diria que até que o dinheiro é uma satisfação secundária, né? Você tem satisfações enormes em entregar um projeto, no meu caso, por exemplo, ver o saneamento de um município acontecer, ver um córrego ser despoluído, ver pessoas recebendo água de melhor qualidade na própria casa. Então, isso são tipos de satisfações diferentes. Então, tem que ter um pouco do racional, senão não é engenheiro, mas a gente tem que escutar o coração também. Pós-graduação é algo muito interessante. Quem está com muita pressa de entrar no mercado de trabalho, que gosta de trabalhar em indústria, segurança do trabalho é uma área muito boa, emprega muita gente. A Unilins tem uma pós excelente de segurança do trabalho, né? Temos uma pós excelente na área de saneamento, temos uma pós excelente na área de estruturas, que é um mercado muito carente. Projeto estrutural tem poucos profissionais e costumam ser projetos caros. Então, é olhar para o mercado com uma visão crítica e olhar para dentro e olhar os seus anseios pessoais. É traçar um plano e seguir, e sempre contar com a gente aqui, que
falaram isso para mim lá quando eu era aluno, que a garantia aqui nunca acaba, né? E eu costumo repetir isso para os alunos. Então, sempre que quiserem voltar, que seja para um café, para um bate-papo, ou querem uma orientação profissional informal, né? Que também não sou coach, mas dou meu espetáculo também para todo mundo. Então, estamos sempre abertos aqui, bacana? Beleza. Obrigado, Léo. Muito obrigado mesmo. Acho que foi bem esclarecedor. Mouto, e aí a pergunta agora, o Léo perguntei para o último ano, e agora para o cara que está no último ano, mas do ensino médio, né? Se ele se interessou aí por engenharia civil, ele viu o nosso bate-papo, falou assim, nossa, é mais ou menos isso que eu quero, né? Pequenas obras, grandes obras, reforma, o cara partir para o mundo. Eu lembro de brincar que o engenheiro fazia o Brasil ficar pequeno, que aí você começa a viajar tanto, que aí você fala, sim, não, eu estava ali em Recife, depois fui para o Pará e vim aqui de volta para São Paulo, né? Para quem se interessou nisso daí, por que escolher aqui a Unilins? Ô Ruas, o que eu sempre falo para o pessoal, assim, fazer uma faculdade, fazer um curso superior, um mestrado, um doutorado depois, uma pós-graduação, enfim, você não vai encontrar em lugar algum um investimento que te dê um retorno mais rápido possível. Eu estudei numa escola pública, né? Aí você fala assim, você não teve custo. Eu tive custo, eu tive que morar fora de casa, né? Depois eu paguei uma pós-graduação particular, tive meu mestrado, meu doutorado, além do MBA. Se eu computar todo esse custo, que não é só da graduação, eu já retornei esse dinheiro que eu investi há muito tempo, e não é o dinheiro que eu investi só na minha alimentação quando eu morava na República, é o que eu deixei de ganhar por não estar trabalhando. Então, eu me dediquei 100% aos estudos, então deixei de ganhar. Aqui o nosso perfil de aluno pode continuar trabalhando, né? É até interessante para amadurecer o profissional, né? Então, se você pegar o que você vai investir, né? Se colocar um salário aí mediano de engenheiro, não estou nem falando dos mais altos salários, né? Que você vai começar com um salário razoável e depois você vai subindo, né? Se você colocar isso, no pior cenário, você reverte muito mais cedo do que o tempo que demorou a graduação. E você não acha nenhum investimento que te retorne isso. E você não tem risco de perda nenhum, porque ninguém vai tirar o conhecimento. Né? A gente tem ex-aluno, por exemplo, que virou empreendedor no ramo alimentício aqui, tem 2 ex-alunos, né, que tem empresas, e essas empresas tiveram um dos maiores crescimentos na região, que não tem nada a ver com a engenharia, mas tem um dos maiores crescimentos na região, os 2 cases dessas empresas. E por quê? Porque eles têm o perfil analítico que o engenheiro tem. Então, eles saíram da área, mas mesmo assim a engenharia possibilitou esse desenvolvimento. Para quem está pensando em fazer faculdade, faça. É uma coisa que você nunca vai perder, né? Mesmo que você não trabalhe na área, você nunca vai perder. Vai te abrir oportunidades. Mas, principalmente, quando você entrar no curso, não pense só no seu salário. Aprendi com o Léo. Se você pensar no dinheiro, o dinheiro corre de você, não é, Léo? Eu acho que o seu pai fala muito isso. Se você correr atrás do dinheiro, o dinheiro sai correndo. O dinheiro corre atrás. Faça o que você gosta. Quando eu prestei vestibular, todo mundo falava assim, faz telecomunicações, faz eletrônica, e eu não gostava, eu gostava por hobby, não gostava, porque o cara apaixonado era engenharia civil, só que a engenharia civil, no final da década de 90, estava toda quebrada, né, e todo mundo, não faz, eu fiz por gosto, e quando eu saí, estava no auge, todo mundo saiu de empregado, que é o que a gente estava começando a vivenciar, a pandemia deu uma atrapalhadinha de 1 ano, mas é o que a gente está vivenciando, então faça com gosto. E o porquê escolher a escola de engenharia de Lins, né, a Unilins? Porque nós não temos um dono. Isso aqui é de todos nós. Como o Léo falou, a garantia é vitalícia, né? Isso aqui é administrado e gerido por nós. A equipe que está por trás aí dos bastidores são todos estagiários. O Ruas é o nosso diretor de marketing, ex-aluno, né? E ele tem uma equipe enorme ali atrás, que ele vai pagar pizza daqui a pouco para o pessoal, que são pessoas... Então, lá já. Vai ser sacanagem com você. E eles fazem uma produção, fizeram para a produção da ITL lá, fantástica, uma produção muito bem feita, né? E pela capacidade dos alunos de correrem atrás, serem incentivados. Então, a Unilins, ela não visa o lucro, ela visa a manutenção e reinvestimento. Então, ela só tem um objetivo, que é a manutenção da qualidade, né? Então, ela não tem nenhum objetivo a não ser se autossustentar, né? E ter qualidade.
por isso que a gente sempre esteve muito bem posicionado no mercado, né? Nós contamos aí com o CETEC, que oferece várias oportunidades de estágio dentro da engenharia, né? Então, o CETEC é uma empresa que presta serviço tanto em planos diretores de município, planos de saneamento, planos de drenagem, quanto controle tecnológico de concreto, de materiais da construção civil, né? Então, tem muitos alunos que estagiaram no CETEC. Eu vou contar o caso da Dani, que tem uma live com ela aí em algum lugar, mas a Dani, por exemplo, ela fez engenharia ambiental, estagiou, depois que terminou engenharia ambiental, virou engenheira do CETEC, isso lá nos anos 2000, né? Depois fez pós em saneamento e meio ambiente, depois fez pós em segurança do trabalho, depois fez engenharia civil e hoje é engenheira. Eu falei que ela já ganhou o patrimônio da instituição, né? E ela é engenheira lá do CETEC, né? Então, eu acho que esse seria o principal motivo que eu escolheria, né? E vou ser sincero, hoje, eu estou na educação e na área acadêmica dentro de uma situação muito complicada que a educação passa pelo Brasil, desde a origem do Brasil, né? Hoje eu faço parte da educação na Unilins pelo amor que eu tenho à instituição, muito mais do que sustento, é pelo amor que eu tenho à instituição, e assim tem vários profissionais. O próprio Léo, ele tem a empresa dele, ele está viajando para cima e para baixo, né? Ele está aqui pelo amor que ele tem à instituição, ao curso, né? Então, seria essa dica. E para os alunos que estão aqui, ó, tem formandos, eu vou responder também os alunos que vão formar ruas. Eu não vou perder essa oportunidade, né? Pensem muito bem na estratégia de profissão de vocês, pessoal. Pensem muito bem, tá? Quando eu estava me formando, eu quase entrei numa grande empresa de impermeabilizante, num trainee. Ficou eu e um colega, acabei não entrando. Aí eu fui fazer o meu mestrado, né? E fiquei muito chateado, porque eu não entrei lá como em trainee, né? Falei, poxa, eu queria tanto, né? Ganhar um salário, enfim. E fui fazer o mestrado, ganhei bolsa, mas nem se comparava ao salário, né? Um ano depois eu estava trabalhando com o Léo, né? Que depois a gente já ficou sócio, dando aula aqui em Lins. E essa empresa me ligou um dia, foi até aqui em frente onde eu moro, mas eu não morava aqui na época. O Léo estava até comigo, não sei se ele vai lembrar disso. E falou assim, olha, a gente está precisando de mais um engenheiro. Você vem para cá? E é uma empresa grande até hoje, né? Hoje é uma das maiores empresas de celulose aí do estado de São Paulo que está sendo construída. E na época eu falei, não. O sonho meu de um ano atrás, que era o sonho instantâneo, que naquela hora parecia ser muito bom, mas não estava dentro da minha estratégia de profissão, né, eu optei por não ir, né, depois, para continuar no meu foco de estratégia profissional. Então, faça uma estratégia da carreira de vocês, tá bom? Essa é a dica. Perfeito. Show de bola. Gente, perfeito. Muito obrigado por todo mundo ter assistido aqui. Acho que deu para absorver muito conhecimento desses dois empresários / professor. Acho que todo mundo viu muito conteúdo que a gente consegue ter aqui. Esperamos de verdade que, se você está ou assistindo hoje ou assistindo aí mais para frente, a gente ajude realmente a você tomar a decisão, né, para você fazer uma faculdade, né, independente qual ela for, né. Eu lembro que é muito interessante que você faça uma faculdade, principalmente para abrir novos horizontes, né. A Unilins fez a Expo 360 exatamente para isso, para te ajudar a tomar essa decisão. A gente sabe que é um momento muito difícil para a pessoa ali, o candidato que vai estar prestando vestibular, e é isso que a gente veio fazer, né? A gente acredita que está entregando um produto de altíssima qualidade. A gente acredita porque a gente vê os resultados, vê aí na cara das pessoas, no rosto dos nossos ex-alunos, nas postagens, né, na rede social de grandes obras, né? É engraçado ver isso daí, as pessoas, os ex-alunos já postando algumas obras que eles estão enfrentando, e é isso que nos deixa mais felizes. Então, essa é a comparação até que o professor Léo fez. Você pode escolher a Unilins, que tem essa tradição há mais de 60 anos ensinando a engenharia, ou escolher a Unisquina, que pode estar te passando um diploma, mas que possa vir vazio. Pelo menos aqui você tem a certeza, a plena certeza, que vai ter uma garantia de um ensino muito bem definido, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da live. Mouto, Léo, muito obrigado
pelo tempo de vocês aí cedidos a nós. E a você que assistiu a nossa live até o final, nosso muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, um abraço. Obrigado, Ruas, muito obrigado. Eu quero sugerir, compartilhe aí na bio da live no YouTube o meu e-mail da Unilins. Caso alguém que assistiu queira tirar mais dúvidas sobre o curso, entrar em contato, a gente está sempre às ordens aí no e-mail da Unilins. Por gentileza, façam isso. Muito obrigado pelo convite e estou à disposição da instituição sempre. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado, Léo. Obrigado, Ruas. Sigam a gente nas redes sociais da Unilins e rede social do Léo e do Ricardo. Luiz Fernando Rossi Léo e Ricardo Mouto Pereira. Lá a gente sempre está postando os projetos que a gente desenvolve aqui. Do Eric Ruas também, viu? Ruas, verdade, Ruas. Verdade. Valeu, gente. Grande abraço. Obrigado. Um abraço. Valeu, até mais. Vou interromper aqui.